a primeira deste ano, de 2023. Para quem não está tão por dentro desta iniciativa, já vi que há aqui pessoas de fora, muito bem-vindos. Portanto, esta é uma iniciativa organizada pelo CEBAL, que tem vindo a promover as áreas de investigação, de transferência de conhecimento e tecnologia, empreendedorismo nos setores agrícola, florestais e agroalimentares. Eu serei hoje a moderadora desta sessão e tenho aqui comigo a minha colega Rita Martins, que me irá também dar aqui apoio na moderação. E, portanto, só aqui com algumas regras que a maior parte de vocês já conhece. Pedimos que mantenham as vossas câmaras e microfones desligados durante a sessão de palestra. Portanto, vamos ter então a palestra do nosso convidado aproximadamente meia hora e depois teremos então um espaço aberto a questões que poderão então abrir os microfones e as vossas câmaras para falar com o nosso orador ou então, se quiserem, colocar a questão diretamente no nosso chat. Relembro que esta sessão está a ser gravada para fins de evidência da sua realização e que esta irá cumprir todas as normas previstas no Regulamento Geral para a Proteção de Dados, incluindo a não divulgação de imagem. Muito bem-vindos a todos vós e é com satisfação que hoje recebemos na nossa iniciativa o Dr. Rui Alves. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco na nossa casa virtual. O Dr. Rui é doutorado em Bioquímica Teórica pela Universidade de Michigan e pela Universidade de Lisboa em 2000, e fez um pós-doutoramento no Imperial Cancer Research Fund em Londres e na Universidade de Davis, na Califórnia. Atualmente é professor associado da Faculdade de Medicina da Universidade de Leida e leciona as áreas da bioinformática e biologia sintética de sistemas a diferentes graus de ensino. Os seus interesses de investigação incluem os princípios de desenho de circuitos moleculares, biologia sintética de leveduras e cereais, e o desenvolvimento e uso de ferramentas computacionais e tecnologia de análise de Big Data na saúde e na agricultura. E hoje, nesta palestra, será então apresentado o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo Dr. Rui no seu grupo de investigação na Universidade de Leida. E connosco então, temos então o professor Rui com a palestra intitulada Voando das moléculas aos ecossistemas nas asas da matemática. A palavra é sua, Dr. Rui. Obrigado pelo convite, obrigado ao CEBAL, à Anabel e a todos. É um prazer estar aqui. Eu peço antecipadamente desculpa porque eu não faço nunca palestras em português, sempre faço em inglês e já há muito tempo que não falo português dentro da parte profissional e, portanto, se eu não tiver muita fluidez, desculpem. Portanto, se quiserem, posso começar a partilhar o ecrã. Estão a ver bem? Sim? Sim, está ótimo. Está ótimo. Então, como já disseram, eu hoje vou falar do trabalho que fazemos no grupo. A maneira como está estruturada a apresentação está aqui descrita. Primeiro vou-vos falar um bocadinho de onde venho, de quem somos no grupo, depois o que é que fazemos e, finalmente, vou dizer algumas palavras sobre porque é que fazemos o que fazemos e acabar com umas pequenas conclusões. A apresentação está estruturada um bocadinho a dois níveis, a um nível mais de divulgação e a um nível um bocadinho mais técnico. Se houver alguma coisa que não seja suficientemente profundo ou que seja demasiado profundo, depois perguntem e eu esclareço o que for preciso. Okay?
Portanto, como já disseram, eu comecei em Portugal, estudei na Faculdade de Ciências e fiz o doutoramento num dos programas de doutoramento da Gulbenkian, na Universidade do Michigan. Depois fui para o Imperial Cancer Research Fund em Londres. Depois fui para a UC Davis e finalmente vim para aqui para a Espanha, para a Universidade de Lleida, onde sou professor associado. E Lleida está aqui, está a meio caminho entre Saragoça e Barcelona. Temos uma amplitude térmica e ambiental bastante grande, que vai desde o deserto mais quente à neve mais fria. É uma região bonita e aconselho-vos a visitarem. No laboratório somos 8 pessoas. Sou eu, é o Alberto Marín, a Esther Vilaprinho, o Alberto Sorribas, a Montse Rué, o Abel Lucido, o Oriol Bassalló, a Eva Tejada. E agora vai começar também o Abdelrahmani, que é um novo estudante de doutoramento da Mauritânia. E este é o edifício onde nós trabalhamos, que é o Instituto de Investigação Biomédica de Lleida, o IRB Lleida. O que é que nós fazemos? Nós fazemos diferentes coisas e eu só vou falar de algumas delas agora. Vou-vos falar, sobretudo, da biologia de sistemas que fazemos e de como usamos essa biologia de sistemas para inferir princípios de desenho a nível molecular que nos possam ajudar a redesenhar partes da biologia dos organismos e fazer que estes organismos façam coisas que normalmente não fazem ou que façam melhor as coisas que já fazem. E o que é a biologia de sistemas? Do ponto de vista da nossa prática, a biologia de sistemas é a integração da informação a nível molecular das moléculas individuais, desde os genes que estão no nosso genoma ao mRNA que se expressa desses genes e a partir dos quais se sintetizam proteínas que depois as células e os organismos utilizam para sobreviver e para fazer-se a si mesmos e para fazerem o que têm que fazer para sobreviver e multiplicar-se. E a biologia de sistemas, desde o nosso ponto de vista, dentro do grupo, é a utilização de métodos matemáticos, de métodos estatísticos, de métodos computacionais, para pegarem toda esta informação, que é demasiado complexa para se fazer com papel e lápis e para olhar só para ela e deduzir diretamente alguma coisa, portanto, pegar nela e utilizar estes métodos para, a partir de modelos matemáticos, entender e prever como é que as diferentes partes de um organismo podem funcionar e executar certos fenótipos e certas reações aos estímulos ambientais que têm. E a partir daqui, o que nós fazemos é caracterizar estas diferentes partes dos organismos, estes diferentes sistemas, em diferentes seres vivos, e a partir daqui perceber o que é comum à forma como um mesmo sistema funciona em diferentes organismos. E um exemplo simples disto é, por exemplo, a biossíntese de aminoácidos, que todos os organismos vivos sintetizam pelo menos alguns aminoácidos, e normalmente as vias de biossíntese têm uma entrada de um metabolito, depois têm diversos passos e acabam com a produção do aminoácido necessário ao organismo. E estas vias estão reguladas na maioria dos organismos e para a produção da maioria dos aminoácidos. E quando nós olhamos em milhares destes organismos e milhares destas vias, o que nós vemos é que normalmente o aminoácido, a concentração, a quantidade
de aminoácido que se produz é que regula o fluxo de material que vai pela via. E é isto que nós utilizamos, a que nós nos referimos como princípio de desenho, ou seja, a melhor forma de regular a síntese de aminoácidos em seres vivos é a partir desta regulação por feedback negativo do fluxo do aminoácido final. E este é só um exemplo simples. E a partir destes exemplos e a partir destes arquétipos de desenho molecular, nós aí entramos também na biologia sintética e a partir de tentar fazer que os organismos melhorem a sua produção de algumas coisas ou ou tenham comportamentos que normalmente não têm, nós podemos pegar nestes pequenos legos de princípios de desenhos e pô-los nos genomas e fazer que os organismos tenham esses comportamentos desejáveis a partir da biologia sintética. E outra coisa que nós fazemos a partir destes princípios de desenho é não só melhorar ou tentar melhorar o que os organismos já fazem, senão também tentar perceber os limites do que podem fazer. E aqui é um exemplo desses limites. O que nós temos aqui é um estudo que fizemos em colaboração com os colegas nossos do Weizmann Institute of Science em Israel, e o que nós olhamos aqui, a pergunta que nós tínhamos aqui tem a ver com a rubisco. E a rubisco é a proteína mais abundante do mundo. Todo o carbono que se fixa na biosfera, ou uma parte absolutamente esmagadora do carbono que se fixa na biosfera, é fixado pela rubisco. E o que a rubisco faz é, a partir do dióxido de carbono da atmosfera, utiliza esse dióxido de carbono para produzir açúcares e outros compostos que depois as plantas utilizam. A rubisco é um enzima das plantas, e a rubisco tem um problema, que funciona nas duas direções. É responsável pela fixação de todo o carbono da biosfera, ou de quase todo o carbono da biosfera, mas também pode funcionar a queimar carbono e a produzir CO2. E, portanto, deste ponto de vista, é um enzima muito pouco eficiente, porque é um enzima que, dependendo das condições, ou produz oxigênio ou produz dióxido de carbono. E uma das coisas que se tem tentado fazer nas últimas décadas é engenharia da rubisco ou evolução da rubisco para que funcione preferencialmente no sentido da fixação do dióxido de carbono, independentemente das condições ambientais. E tem-se tentado muito, com muito pouco êxito. Então, o que nós pensámos aqui foi ver se a natureza nos dava alguma indicação de se era possível realmente fazê-lo ou não. Porque a rubisco apareceu na natureza já há muito, muito tempo. Pensa-se que evoluiu a partir do menolase. E quando a rubisco apareceu, a concentração de dióxido de carbono na atmosfera era bastante mais elevada do que é hoje. E, portanto, ela funcionava sobretudo no sentido da fixação do CO2. Com as concentrações de oxigênio que tem hoje, só funciona no sentido da fixação de CO2 em algumas partes do dia. E o que nós pensamos foi, muito bem, se a rubisco funciona nas duas direções, a evolução, se é possível separar a velocidade de fixação do CO2 e a velocidade de libertação do CO2, a natureza já deve ter encontrado alguma forma de fazer isso.
E então o que nós fizemos foi pegar em rubiscos de quase 400 organismos diferentes, mediu-se a velocidade de fixação de CO2 e a velocidade de fixação de oxigênio. E é isso que nós vemos aqui neste gráfico. Aqui em baixo é uma forma normalizada, no eixo verde é uma forma normalizada de fixar CO2, e no eixo vermelho é uma velocidade normalizada de fixar oxigênio. E o que nós queríamos ver era uma rubisco que fixasse CO2. Desculpem, é ao contrário. Desculpem, é ao contrário. No eixo verde o que nós temos é a velocidade de consumir oxigênio, e no eixo vermelho o que nós temos é a velocidade de consumir dióxido de carbono. E o que nós queremos é justamente uma rubisco que seja alta no eixo vermelho e baixa no eixo verde. E o que nós vemos aqui, nestes quase 400 organismos, é que em nenhum caso a natureza encontrou uma solução que possa ser considerada como que é uma indicação que realmente se podem separar as duas fixações. Portanto, neste caso, o que a matemática nos diz é que se queremos utilizar a biologia para fixar CO2 e para melhorar os níveis de CO2 que temos na atmosfera, porque temos um problema de aumento de CO2 e, portanto, uma das formas em que se está a tentar investigar como podemos manter o nível de CO2 baixo é a partir de fixação de CO2 por biologia. A fixação de CO2 pela rubisco não é provavelmente a melhor solução. É isto que nos diz esta análise. E de resto, no Instituto de Biologia Molecular de Plantas do Max Planck, eles chegaram à conclusão, ou acho que estão a chegar à conclusão, que realmente, se querem ir por aí para fixar o CO2, é melhor descobrir outras vias de fixação de CO2 que sejam independentes desta reação, e já estão a fazer isso, já encontraram formas de utilizar biologia sintética para fazer a fixação de CO2 que são muito mais eficientes do que o que se conhece e que se conseguiu fazer até agora com a rubisco. Aqui é outro exemplo do que nós estamos a fazer, e também tem a ver com limite, ao mesmo tempo com a identificação de possibilidades e de limites de adaptação a stress ambiental. O tema aqui já não é o CO2, o tema aqui é a resposta e a adaptação ao stress térmico. E é a resposta e a adaptação ao stress térmico em levedura, na levedura do pão e da cerveja. E a pergunta que nós tínhamos aqui era saber se podíamos de alguma maneira identificar regiões de adaptação metabólica onde a levedura tivesse que levar o seu metabolismo, que adaptar o seu metabolismo dentro dessas regiões, se queria sobreviver a choques térmicos. A levedura vive no seu mundo perfeito. O paraíso para a levedura é mais ou menos aos 25 graus. E é um organismo muito bem caracterizado. E é um organismo do qual se conhecem diferentes índices metabólicos de como funciona, se está a funcionar bem, se está estressada, se não está. E neste gráfico aqui à direita, neste gráfico que parece uma aranha, o que vocês têm nos raios,
cada um destes raios indica um índice metabólico diferente. Produção de ATP, produção de equivalentes redutores, diferentes índices que são importantes. E o que vocês veem na linha concêntrica negra que passa por cada um destes eixos é onde é que a levedura está quando está a funcionar no seu paraíso, aos 25 graus, com boa comida, com tudo perfeito. Então, o que nós fizemos foi, com diferentes leveduras, com diferentes com diferentes cepas de leveduras, e com a ajuda de modelos matemáticos que integram a análise da expressão genética de diferentes genes, com a análise da quantidade de metabolismos, o que nós conseguimos foi identificar em cada um destes índices as regiões que estão aqui marcadas em cinzento, onde a levedura, se sobrevive ao stress térmico que recebe, onde ela está. Portanto, uma levedura que sobreviva a stress térmico, por exemplo, no índice que diz VATP, tem que estar aqui nesta região, tem que mudar a sua síntese de ATP em respeito ao basal, ao paraíso, para encontrar-se aqui, porque senão não pode sobreviver. Então o que nós fizemos foi que conseguimos caracterizar para estes índices as regiões de sobrevivência das leveduras e depois o que além disso conseguimos fazer foi identificar regiões similares para outros tipos de stress, como, por exemplo, o stress por dissecação e o stress por pH, e também vimos que estes índices metabólicos não eram importantes para a adaptação da levedura a outros tipos de stress, como stress tóxico, stress nutricional, etc, etc, etc. E isto, apesar de ser um trabalho muito básico, um trabalho que não é aplicado, é um trabalho de investigação básica, pode ter implicações importantes, por exemplo, a nível do tratamento por quimioterapia de alguns cânceres, porque o cancro, as células de cancro funcionam em regiões metabólicas diferentes das regiões metabólicas das células normais. E se conseguirem identificar os índices metabólicos adequados dessas células e as regiões de sobrevivência em que elas têm que estar para resistir à quimioterapia, então seria possível, em princípio, estimulá-las para elas saírem dessas regiões ou irem para as fronteiras dessas regiões, de tal forma que a quimioterapia pudesse ser mais eficaz. Portanto, estes são um par de exemplos desta investigação mais abstrata, mais básica que nós fazemos. Temos uns quantos mais, mas eu acho que não... Como temos só meia hora, não vale muito a pena estar agora a entrar em mais detalhes, mas estamos a construir um atlas de padrões de desenho biológico que eventualmente há de estar acabado, mas por agora ainda não está. E agora, como é que isto se aplica na vida real? Que aplicação é que isto pode ter? Pode ter muitas aplicações e eu vou-vos falar de 3 aplicações nas quais nós colaboramos. A primeira tem a ver com o milho. As 3 aplicações são colaborações com o grupo do Paulo Cristo, que também é daqui de Lleida e que faz biologia sintética de plantas também. E então, o Paulo Cristo tinha uma linha de investigação com milho em que eles utilizavam uma linha de milho branco que é a mais comum na África subsaariana.
Perdão. E esta linha de milho branco tem um valor vitamínico nutricional baixo. Então, uma das coisas que se queria fazer com isto era fazer que este milho produzisse mais vitaminas, porque em muitos casos não há outra fonte nas regiões onde ele é importante. E, portanto, o que é que se fez? Modificou-se este milho de tal forma que se introduziram diferentes versões das vias de biossíntese de carotenos, entre eles beta-carotenos, que são vitaminas muito importantes a diferentes níveis, a nível de manter um bom sistema imune, uma boa saúde ocular, etc, etc. E uma vez eles tiveram estas diferentes alternativas para produzir mais vitaminas, o que todos nos perguntámos foi: e então como é que a gente agora pode modificar isto para produzir, por exemplo, mais beta-caroteno? Desculpem, isto passou. Mais beta-caroteno ou mais alfa-caroteno, ou mais de diferentes metabolitos que podem ser importantes para diferentes situações. Então, o que nós fizemos foi medir e integrar todos os dados moleculares das diferentes vias e dos diferentes tipos de milho que se criaram. A partir daqui fizemos modelos matemáticos e analisamos os modelos matemáticos para perceber que genes é que nós tínhamos que tocar se quiséssemos produzir mais disto, mais vitamina A, mais alfa-caroteno, etc, etc, etc. Então fizemos algumas previsões do que é que se podia fazer e este milho que estava modificado foi ainda mais modificado e estas previsões foram confirmadas. Portanto, aqui podemos ter uma combinação da matemática e dos princípios de funcionamento do sistema que a matemática identifica para produzir milho que tem determinadas características nutricionais. Outro exemplo também do milho tem a ver com o aumento da resistência do milho à seca e alguns parasitas que são endémicos de diferentes regiões do mundo. E então, o que nós temos aqui é um projeto onde se queria modificar a estrutura da raiz do milho a partir de biologia sintética, também combinando a experimentação e a matemática, para que seja mais ramificada e mais funda, porque assim será mais resistente à seca e também a partir das hormonas que nós mudamos ou que nós queremos mudar para mudar a estrutura, também modificamos a capacidade de germinar das plantas parasitas que podem atacar o milho. E porque são as mesmas hormonas que germinam, as que fazem germinar as plantas e que fazem definir a estrutura das raízes. Então, o que nós fizemos aqui, as vias de biossíntese destas hormonas estão mal caracterizadas, então o que nós fizemos aqui foi identificar o melhor possível estas vias, fizemos modelos matemáticos das alternativas que não estavam muito claras como é que funcionavam, encontramos a que é mais provável. Experimentalmente vimos que esta identificação era consistente com o que nós observávamos quando mudávamos algumas condições do milho, e agora o que estamos a fazer é temos tudo isto, temos todos os modelos, temos tudo a funcionar e está-se a modificar o milho
para ver se realmente o que nós previmos pode funcionar como nós dizemos que funciona. Isto é um projeto europeu que nós também colaboramos com o Polo Cristo nisto. O terceiro exemplo tem a ver com o arroz e com a biotecnologia e com a utilização de plantas como plataforma biotecnológica. Aqui o que nós queríamos é algo que ainda está numa fase não tão avançada como a do milho. O que nós queríamos aqui era ver se era possível modificar uma planta para que ela pudesse produzir um fluxo metabólico suficiente dos precursores dos isoprenoides para que depois possam utilizar estes precursores para produzir isoprenoides que são importantes em diferentes indústrias humanas. Por exemplo, o que são estes isoprenoides? Por exemplo, o esqualeno. O esqualeno é um isoprenoide que a maioria do esqualeno ainda se obtém a partir do fígado de tubarões. Matam-se muitíssimos tubarões ao ano para conseguir esqualeno, e o esqualeno está em todos os cremes estéticos e em muitos cremes médicos de aplicação humana, e se puder produzir a partir de fontes não animais, seria ecologicamente muito importante. Então nós o que fizemos aqui foi olhar para a síntese dos precursores destes isoprenoides e ver se era possível modificar o arroz para eventualmente utilizá-lo como plataforma para produzir estes isoprenoides. Então o que fizemos aqui foi construir 3 tipos diferentes de arroz, onde pusemos uma via de produção de IPP e DMAP, que são estes precursores. Normalmente as plantas têm 2 vias em que produzem estes precursores, uma no citosol e outra nos plastídeos. E o que nós fizemos foi acrescentar uma terceira no plastídeo, e, portanto, a partir daqui o que nós queríamos era que isso aumentasse o fluxo para ver se depois se podia utilizar para biossíntese, para síntese biotecnológica. O problema aqui é que muitas das hormonas de plantas são também isoprenoides, são também terpenoides, isoprenoides, e, portanto, mudar o fluxo que vai através destas vias pode ter consequências importantes a nível do desenvolvimento das plantas. E por isso, o que nós queríamos nesta fase, e conseguimos, foi desenvolver uma versão deste arroz, uma versão da planta de arroz, com as 3 vias, que tivesse um desenvolvimento normal da planta que fosse adequado. E isto foi o que nós conseguimos. Parte da investigação já está publicada e a outra está enviada, e como disse, é uma investigação ainda preliminar, ou seja, ainda não estamos na fase em que podemos dizer agora temos a planta que já produz muito IPP, muito DMAP, não temos problemas com o desenvolvimento e podemos começar a pôr vias novas de forma biosintética para produzir os isoprenoides que nos interessem mais. Ainda não estamos aí, mas já estamos numa fase em que temos uma planta estável e podemos começar a pensar em passar a essa fase. O último exemplo que eu tenho para vos mostrar não tem a ver com plantas,
mas tem a ver com outra parte muito importante, que é a adaptação da indústria biotecnológica às condições que aí vêm, às condições climáticas e meioambientais que aí vêm. Porque a nível de produção biotecnológica, a maioria dos micro-organismos que se utilizam para produzir diferentes coisas, sejam vitaminas ou aminoácidos, precisam de água doce. E utiliza-se muita água doce na indústria, e a água doce cada vez é um bem mais escasso e mais precioso. E a partir daqui, o que nós pensamos foi, se conseguíssemos utilizar micro-organismos que, em vez de água doce, utilizem água salgada para produzir, como máquinas de produção, então resolvíamos, ou pelo menos não contribuíamos, desculpem, não contribuíamos à pegada ecológica que a indústria biotecnológica pode deixar no meio ambiente. E então, o que nós fizemos, e isto é uma investigação que é sobretudo do Alberto Marin, foi pegar numas bactérias que crescem em salinas, as Alomonas elongatas, sequenciámos o genoma dessas bactérias e, a partir da sequenciação do genoma, criámos modelos para perceber como é que funciona o metabolismo delas, e a partir deste perceber vimos onde é que tínhamos que as modificar para produzir químicos de alto valor, e a partir daqui conseguimos modificar a alomonas para produzir ectoína, que é outro químico como o esqualeno, que também é muito importante na indústria cosmética e farmacêutica. E agora, a fase em que estamos aqui é ir ainda mais além com o objetivo de ajudar a melhorar o ambiente. Porque estas bactérias produzem ectoína vivendo em água salgada a partir de açúcar e de acetato. Nós vivemos numa região aqui em Lleida que é uma região onde há um problema importante de purinas, de resíduos da suinicultura. Então agora o que estamos a fazer, ou a tentar fazer, é adaptar esta bactéria para, em lugar de utilizar glucose para fixar carbono, utilizar estes resíduos e utilizar resíduos da madeira para esta produção. E se conseguirmos fazer isto, acho que vai ser giro, acho que vai ser interessante. Outro projeto onde nós estamos envolvidos e que está a começar ainda não temos muito feito nisto, é o Earth Biogenome Project, a versão catalã do Earth Biogenome Project. O Earth Biogenome Project tem como objetivo sequenciar o genoma de todos os eucariotas multicelulares da Terra, ter um genoma de referência para facilitar conservação, identificação, melhoria genética, etc, etc. E nós estamos a participar na sequenciação de 3 organismos que são endémicos daqui de Lleida. Esta flor é o Elianthemum, o tamarix e um lagarto dos Pirineus. Mas aqui ainda está tudo muito no início, não vos posso dizer muita coisa, porque não há muita coisa para dizer. E agora, porquê é que nós fazemos o que fazemos? E porquê é que investigamos no grupo? Nós investigamos no grupo por curiosidade. Há cada vez mais uma tendência de pensar que a investigação é uma missão, ou pelo menos é o que a mim me parece, que a investigação é uma ferramenta para cumprir missões como curar o câncer, ou cuidar do ambiente, ou
promover o bem-estar social. E isto é verdade, mas se nós limitarmos a investigação a isto, se nós só olharmos para isto, vamos perder muitíssimas oportunidades. Nós fazemos o que fazemos por curiosidade e porque vimos sistemas biológicos que encontramos divertidos e a partir desta diversão, a partir desta curiosidade, levou a todas as aplicações que já vos falei. Se nós não fizermos esta parte do trabalho, esta parte da investigação mais básica, daqui a 10, daqui a 20 anos, vamos deixar de ter coisas para aplicar. E para mim um exemplo paradigmático disto é o CRISPR-Cas, que em 1987 o Francis Mujica estava a olhar para genomas de bactérias e encontrou regiões bastante grandes de repetições que que ninguém sabia para que é que aquilo era, e ele achou aquilo interessante e começou a investigar. E hoje em dia, com a tecnologia CRISPR-Cas, que eventualmente se desenvolveu a partir destas investigações, temos um mercado global anual de 2,1 bilhões de dólares para esta tecnologia que começou quase sem financiamento. E se o Francis Mujica, hoje em dia, tivesse que escrever um projeto para investigar o que ele investigou em 87, dificilmente ia conseguir que o financiem. E, portanto, é importante, eu creio que é importante para todos, manter um espaço para a curiosidade, que não seja só aplicação, que não seja só transferência, porque senão vai deixar de haver coisas para aplicar e para transferir. Vamos acabar por secar o poço. É muito importante manter a água no poço. Portanto, isto era tudo o que eu vos queria dizer. Nós no grupo analisamos sistemas complexos com métodos sofisticados, métodos matemáticos, estatísticos e computacionais, desculpem. Somos curiosos, estamos sempre à procura de novas perguntas e de novos problemas, e por isso queremos que é muito importante continuar a fazer e a financiar a investigação não aplicada, porque sem ela vai deixar de haver investigação aplicada a médio prazo. E é tudo.